Imagine por um instante o silêncio do céu, o trono de Deus diante de você e apenas o som do seu próprio coração batendo. Então, o Criador, com um olhar sereno, mas cheio de justiça, diz: Filho, há escolhas que nem o arrependimento poderá desfazer. Essas palavras soariam como um trovão, não é mesmo? E talvez pareçam duras demais para os ouvidos de uma geração que se acostumou a pensar que tudo pode ser remendado com um simples "me perdoa". Mas a verdade, revelada nas Escrituras, é que existem pecados que podem selar o destino de uma alma. E não é porque Deus não queira perdoar, mas porque o coração humano pode se fechar para sempre, a ponto de não querer mais o perdão. Poucos têm coragem de ouvir essa mensagem até o fim. Então, se você está aqui agora, acredite. É porque o Espírito Santo quer abrir seus olhos antes que seja tarde demais. O que vou te dizer não é uma ameaça, mas um alerta de amor. E talvez essa seja a mensagem que vai dividir a sua história entre o antes e o depois de hoje. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Vamos entender juntos quais são esses pecados que a Bíblia alerta com tanta seriedade. O primeiro, e talvez o mais assustador, é o pecado que silencia o céu, a rejeição ao Espírito Santo. Jesus disse algo que ecoa pelos séculos: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Você encontra isso em Mateus, capítulo 12. Mas o que de fato significa blasfemar contra o Espírito? Não é apenas dizer uma palavra errada num momento de raiva, é muito mais profundo. É a rejeição contínua e consciente da voz do Espírito Santo, até o ponto em que você não a ouve mais. É olhar para o bem, para um milagre, para a ação clara de Deus e mesmo assim escolher chamar aquilo de mal. É ver a luz e dizer que é treva. Foi exatamente isso que os fariseus fizeram. Eles viram Jesus curando os doentes, libertando os oprimidos, espalhando amor por onde passava, e mesmo assim a conclusão deles foi: ele faz isso pelo poder de Satanás. Quando alguém resiste ao Espírito Santo de forma consciente e persistente, o coração vai se endurecendo como uma pedra e chega a um ponto em que o arrependimento se torna impossível, não porque Deus não perdoe, mas porque o coração já não sente mais nada. A pessoa perdeu a capacidade de se arrepender. Esse é o maior perigo espiritual que alguém pode correr: perder a sensibilidade à voz de Deus. Por isso, preste atenção nisto. Se você ainda sente peso no coração quando erra, se ainda se emociona ao ouvir o nome de Jesus, se uma mensagem como esta te incomoda, isso é um sinal maravilhoso. É a prova de que o Espírito Santo ainda fala com você. Não endureça o seu coração. Ainda há tempo. O segundo pecado é contra o nosso próprio templo, o desprezo pelo corpo que Deus nos deu. A nossa geração vive sob o lema "meu corpo, minhas regras". Mas a palavra de Deus nos dá outra perspectiva. Em 1 Coríntios, capítulo 3, está escrito: Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O nosso corpo não é uma prisão, é um altar, é a casa do Espírito Santo. E existem muitas formas de profanar este templo. A imoralidade sexual, os vícios que destroem a saúde, a automutilação, o desprezo pela saúde física e mental. Cada vez que alguém destrói o próprio corpo, seja com excessos, com impureza, com descaso, está, na prática, dizendo a Deus: eu não me importo com o templo que o Senhor construiu para mim. Mas Deus se importa, e muito. A boa notícia é que há perdão para quem se arrepende e decide, a partir de hoje, cuidar de si como quem cuida de um altar sagrado. Cuidar do seu corpo, da sua mente e da sua alma não é vaidade, é um ato de adoração a Deus. O terceiro pecado é o do abandono da fé, que podemos chamar de apostasia silenciosa. É triste,
Mas existem pessoas que andaram com Cristo. Elas sentiram o toque do Espírito, viram milagres, talvez até serviram na igreja. Mas em algum momento decidiram conscientemente voltar para o mundo e abandonar tudo. O livro de Hebreus nos dá um alerta muito sério sobre isso. No capítulo 6, diz que é impossível levar de volta ao arrependimento aqueles que, uma vez iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e depois caíram. A apostasia não acontece de um dia para o outro. Ela é sorrateira. Começa quando você ora um pouco menos. Depois, você lê menos a Bíblia. Aos poucos, as coisas de Deus vão perdendo o brilho, até que o amor por ele se apaga, muitas vezes sem que a pessoa perceba. O coração vai esfriando, até chegar ao ponto em que o nome de Jesus já não causa mais nenhuma emoção. Mas eu repito, ainda há tempo. Se o seu coração ainda pulsa por ele, se há um resquício de fé aí dentro, por menor que seja, volte hoje. Não espere perder tudo para se lembrar de quem um dia te salvou com tanto amor. O quarto pecado é o do compromisso com as trevas, simbolizado pela marca da besta. O livro do Apocalipse descreve um tempo futuro em que o mundo exigirá uma lealdade absoluta a um sistema que é totalmente contrário a Cristo. E quem receber a famosa marca da besta estará selando seu destino eterno. Apocalipse 14 diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Isso não será algo feito por engano ou por acidente. Será uma escolha clara e deliberada. Uma escolha entre permanecer fiel a Cristo, mesmo que isso custe tudo, ou ceder ao sistema do mundo para sobreviver. Mas a promessa para os fiéis é absolutamente gloriosa. Apocalipse 20 diz que aqueles que não adoraram a besta e não receberam a sua marca reinarão com Cristo para sempre. Então, permaneça firme. Mesmo que o mundo te chame de louco, de radical, de antiquado, nunca, jamais negue o nome de Jesus. O quinto pecado é o do coração endurecido, o perigo do pecado deliberado. Hebreus capítulo 10 nos adverte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Perceba a diferença. Não se trata de cair em pecado, de ter uma fraqueza e falhar. Todos nós estamos sujeitos a isso. O texto fala de viver deliberadamente em pecado. É quando a pessoa conhece a verdade, sabe o que é certo e o que é errado, mas escolhe, de propósito, viver na prática do erro, zombando da graça e do sacrifício de Jesus na cruz. É pecar e ainda se justificar. Cada vez que o Espírito Santo te dá um alerta e você o ignora, é como se uma nova camada de pedra fosse colocada sobre o seu coração. E se o coração endurece por completo, o céu se cala. Por isso, se hoje você ainda sente o peso do erro, se ainda escorrem lágrimas de arrependimento, agradeça, porque isso significa que ainda há misericórdia disponível para você. Não brinque com o pecado. O amanhã pode não chegar. Finalmente, o sexto pecado, o do ódio e da falta de perdão, quando o coração fecha a porta para o céu. Jesus foi absolutamente claro sobre isso em Mateus, capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão é uma chave espiritual. Quem se recusa a perdoar e decide guardar rancor, ódio e mágoa, está, na verdade, trancando a própria porta da graça de Deus. Não importa o tamanho da ferida, não importa o quanto doeu. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É a decisão de soltar aquilo que te prende ao passado e te impede de avançar. E quando você toma essa decisão em obediência, o Espírito Santo vem e cura o que parecia incurável no seu coração.
Talvez o maior milagre que Deus queira fazer na sua vida hoje não seja te dar algo novo, mas te libertar do peso que você carrega há anos. Esses 6 pecados que a Bíblia nos alerta não são simples erros, são rupturas espirituais profundas. Mas, se você chegou até o final deste vídeo, eu acredito que não foi por acaso. É o Espírito Santo te dando uma nova chance de ouvir, de refletir e de se arrepender. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há perdão, se o arrependimento for verdadeiro e sincero. Como o salmista Davi orou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Respire fundo agora. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos por um instante e diga com fé: Senhor, não me deixes endurecer. Dá-me um coração sensível à tua voz. Eu me arrependo e me rendo completamente a ti. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho permanecer sensível à voz de Deus. Talvez esta seja a oportunidade que Ele está te dando para começar de novo. Não a desperdice. Muito obrigado por assistir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Que Deus te abençoe.